Livro. Está feito. Capítulo 3. Como a resposta que eu precisava foi mostrada para mim. Richard Dodds. As percepções sobre as quais você está lendo neste livro não me ocorreram da noite para o dia. Embora eu possa escrever sobre eles e ensiná-los aqui de uma maneira muito coerente, entenda que eles vieram a mim durante longos períodos de estudo e observação. Em vários momentos da minha vida, observei as manifestações que funcionaram, e em outros momentos, observei as manifestações indesejadas em minha vida e as rastreei até os próprios pensamentos e sentimentos que os produziram. Fazendo isso de forma consistente por um período de vários anos, comecei a entender os padrões de pensamento subjacentes, que criaram eventos e resultados recorrentes em minha vida. Nos primeiros 10 anos, enquanto estudava essas leis universais, apliquei-as de maneira muito superficial. Tratei os exercícios e técnicas como feitiços, ou processos, algo a ser repetido indefinidamente na esperança de que algo funcionasse para mim. Como resultado, tentei muitas técnicas diferentes, muitas vezes pulando de um programa para outro, na esperança de encontrar uma técnica mais poderosa do que a anterior. Às vezes, as técnicas funcionavam, mas na maioria das vezes não. Quando as técnicas funcionavam, os resultados que produziam eram em grande parte esporádicos, e muitas vezes eu me via regredindo aos meus antigos estados de ser. Essa regressão e retroceder na estaca zero tornou-se um tema recorrente em minha vida. Todos nós temos temas recorrentes em nossa vida, alguns deles bons, desejados, e alguns deles ruins, indesejados. Sempre que você observa um tema recorrente negativo e indesejado em sua vida, há uma grande chance de que algum padrão de pensamento negativo recorrente o esteja produzindo. Felizmente, qualquer padrão de pensamento recorrente, uma crença, é apenas isso, um pensamento recorrente, e pode ser mudado conscientemente a qualquer momento. No entanto, você deve ser aquele que inicia a mudança e não depende de nada externo, como uma pílula ou outra pessoa, para fazer isso por você. No meu caso, os padrões de pensamento recorrentes eram pensamentos de medo e preocupação. Eu constantemente me preocupava se haveria o suficiente e como ganharia meu próximo dólar para pagar minhas despesas. Eu estava com tanto medo de ficar sem dinheiro. Esses medos e preocupações ficaram tão profundamente arraigados em mim que nem percebi que estavam ali, porque não podia vê-los claramente pelo que eram, crenças simples que poderiam ser mudadas a qualquer momento. O medo fundamental de ficar sem dinheiro produziu um forte impulso motivacional para que eu ganhasse mais dinheiro e lutasse por mais. Portanto, o que pude observar foi apenas o meu comportamento consciente de lutar por mais, e não o medo profundo que estava por trás de tudo. Depois que reconheci e deixei de lado esse padrão de medo profundo e subjacente, a simples crença de que ficaria sem dinheiro e coisas ruins aconteceriam comigo, tudo se dissolveu e mudou literalmente da noite para o dia. De repente, o dinheiro começou a fluir de todas as fontes possíveis, e por mais milagroso que pareça, o dinheiro muitas vezes chegava em minhas contas bancárias até antes de eu reconhecer a necessidade. Pela primeira vez na minha vida, entendi o que Jesus de Nazaré estava tentando transmitir, há mais de 2000 anos, quando disse: "Antes que você pergunte, eu responderei, e enquanto você ainda estiver falando, eu te darei." Novamente, estou fazendo referências bíblicas aqui porque é o texto mais familiar e facilmente acessível para a maioria dos leitores, mas você encontrará antigos mestres de outras tradições espirituais dizendo essencialmente a mesma coisa. Antes de perguntar, deve ser dado. Ainda outro dia, aceitei um projeto que pagou uma certa quantia em dinheiro. Pouco depois de receber o pagamento, percebi que o pagamento cobria a soma de dinheiro necessária para uma assinatura de revista que eu planejava comprar há algum tempo, essencialmente tornando minha assinatura gratuita. Um presente caiu no meu colo assim.
O universo atendeu exatamente aos meus desejos, sem eu nem mesmo ter que pedir conscientemente por ele. Estou contando essas experiências reais para mostrar o que é possível quando você tem um profundo senso de fé e confiança no universo. Eu sempre disse que quando você tem um senso tão profundo de fé e confiança no universo, nenhuma prova é necessária, porque no que diz respeito a você, está feito. Isso forma a base do está feito, método sobre o qual falaremos na segunda metade deste livro. Seu eu superior sempre sabe o que é melhor para você. É a parte maior de você que está sempre conectada à fonte universal e conhece perfeitamente suas intenções e sentimentos mais amplos. Ensinamentos semelhantes podem se referir a isso como seu subconsciente, inconsciente, consciência superior, se o interno ou espírito, divino em você. O nome que você chama não importa. No momento em que você estabelece uma intenção consciente, seu eu superior trabalha para entregá-la a você. Talvez mais apropriadamente formulado a partir do exemplo anterior, mesmo que você não defina nenhuma intenção consciente, seu eu superior ainda estará tentando entregar um bem maior em sua vida. Portanto, ele tentará de todas as maneiras chegar até você, para produzir condições favoráveis em sua vida. A única maneira de se desligar desse bem maior é se preocupar constantemente e ter pensamentos negativos, ou vibrar em um nível muito negativo que, literalmente, impede que o seu bem chegue até você. Se eu olhar para trás, para a minha vida, posso dizer que a mudança começou a acontecer para mim quando eu envolvi ativamente essa parte maior de mim. Eu compartilhei essa experiência brevemente em um capítulo de meu livro, Banner Manifestation Secrets, com o qual muitos leitores ressoaram, e eu acho que justifica uma recontagem mais detalhada aqui para que você possa entender como cheguei a essas descobertas. Naquela época, eu ainda estava lutando contra todos esses princípios universais e me perguntando por que eles não funcionavam em minha vida. Como você já deve saber, o problema era minha preocupação incessante, uma característica herdada de minha mãe. No entanto, esse bloqueio não era óbvio para mim. Ao mesmo tempo, comecei a usar algumas trilhas sonoras binaurais para melhorar minha intuição. Raciocinei, logicamente naquela época, que se pudesse melhorar minha intuição, talvez pudesse encontrar uma maneira de manifestar as coisas que desejo em minha vida. Bem, as coisas não saíram exatamente como eu imaginava. Lembre-se de que o universo sempre tem planos maiores e melhores para nós. Em vez disso, as coisas acabaram equilibradas melhor do que o que eu tinha imaginado. Após um curto período de ouvir as trilhas sonoras binaurais, o título de um livro começou a pipocar na minha cabeça. Esta foi uma ocorrência estranha para mim, como nunca aconteceu antes. Na verdade, eu nem sabia que era o título de um livro até depois de dar uma olhada na Amazon. Mas essa sequência de palavras começou a pipocar em minha consciência mais ou menos na mesma época em que eu ouvia as fitas binaurais, e elas eram: como parar de se preocupar e começar a viver. Se você fizer uma pesquisa na Amazon.com, verá que é o título de um livro best-seller do grande Dale Carnegie, que também escreveu o clássico Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Enquanto eu conto essa história em meu próprio livro best-seller Banner Manifestation Secrets, não revelei o título do livro que recebi, o que levou a uma série de e-mails de leitores curiosos. Esperançosamente, agora a curiosidade pode ser acalmada. O que estou tentando transmitir aqui é não o fato de você receber repentinamente títulos de livros do nada, ou de ouvir binaural beats como eu. O caminho de cada pessoa é diferente e a maneira como algo se desdobra para você será diferente de todas as outras pessoas. Portanto, geralmente não é útil emular ou copiar diretamente o caminho de outra pessoa. O que você pode fazer, entretanto, é ver como esses princípios podem ser aplicados, talvez de uma maneira ligeiramente diferente, em sua própria vida.
Se você se sentir inspirado para dar uma olhada, as batidas binaurais que eu uso e recomendo para aumentar a intuição são do Inrama Institute. O universo sempre sabe a melhor maneira de chegar até você. Eu acredito que o universo, meu próprio eu superior, estava enviando esse título para mim porque já sabia qual foi a causa do meu bloqueio. A causa do meu problema de não ser capaz de manifestar os resultados desejados em minha vida foi devido ao excesso preocupante, e esta foi a maneira do universo chegar até mim. O universo terá outras maneiras de chegar até você. Isto pode ou não ser o título de um livro, e você pode até receber uma revelação mais direta. Costumo brincar que o título de um livro me foi dado porque adoro ler, e foi a maneira mais harmoniosa pela qual a mensagem poderia ter recebido minha atenção. Por outro lado, não sou um fã de filmes, eu assisto talvez um filme por ano, e tivesse um título de filme me dado em vez disso, eu teria perdido completamente e deixado. Felizmente, agi de acordo com o deixado universal, comprei o livro imediatamente e o li. Eu também mencionei em Banner Manifestation Secrets, que se eu tivesse passado por este livro sozinho na livraria, eu o teria ignorado completamente. Isso porque, para o meu eu consciente e racional, eu não tinha absolutamente nenhuma ideia de que a causa raiz do meu problema era a preocupação. Eu não teria somado 2 e 2 e conectado os pontos entre minha falta de resultados de manifestação e minha preocupação incessante. E no entanto, o universo sabia disso o tempo todo e chegou até mim no momento certo e oportuno. As coisas mudaram durante a noite depois que comecei a ler o livro. Eu adoraria dizer que foi uma mudança drástica, mas, na verdade, as mudanças aconteceram gradualmente. Quando comecei a ler o livro, era um livro grosso, comecei a ver a loucura de me preocupar e aos poucos, essa parte de mim começou a se desfazer. É interessante notar que o livro não fala sobre manifestações de forma alguma. Não é mencionado em nenhum lugar do livro que irá ajudá-lo com suas manifestações, ou ajudá-lo a aplicar a lei da atração. O livro foi escrito muito antes do movimento de autoajuda atual, e deveria ser um livro pragmático para profissionais que trabalham. No entanto, a mensagem era exatamente o que eu precisava. Continha a peça certa, e última peça, do quebra-cabeça para mim. Nas semanas e meses seguintes, li e reli o livro. Eu até comprei a versão do audiolivro para poder ouvi-la no carro. O livro me inspirou e comoveu muito, tanto que eu chorei em vários momentos enquanto ouvia a versão em áudio do livro. Como resultado, algo dentro de mim mudou tão fundamentalmente que me permitiu viver essas técnicas lindamente, como devemos. Portanto, mais uma vez, devo reiterar que, ao descrever essas experiências, estou usando vários aspectos de minha própria experiência para ilustrar certas leis e princípios universais. Coisas podem não acontecer da mesma forma para você. Em vez disso, eles podem acontecer de uma forma ainda melhor e mais bonita, única e certa para você. Portanto, é importante permanecer aberto a todas as possibilidades, pois você nunca sabe como o universo pode entregar algo para você. Pode ser apenas depois do fato que você percebe que recebeu um presente verdadeiramente precioso de seu eu superior. Quando comecei a praticar as técnicas do livro para lidar com minhas preocupações, descobri que as manifestações aconteciam de maneira consistente. Coisas que eu tanto desejava nos últimos anos começaram a acontecer espontaneamente, muitas vezes com muito pouco esforço de minha parte. As coisas começaram a se mover com uma nova sensação de velocidade e impulso. No início, eu ainda não conseguia conectar os pontos, mas foi só depois de experimentar todos os resultados fascinantes, que finalmente vi uma ligação direta entre meu nível de pensamentos negativos e os resultados em minha vida. Eu tinha finalmente completado o círculo, na vida desejada que sempre estive procurando, e agora é minha intenção ensinar exatamente os mesmos princípios para você.
Capítulo 4. O conto de dois alunos. Ao longo de minha vida, tenho compartilhado livremente esses princípios e técnicas de manifestação com várias pessoas que me perguntam sobre eles. Algumas das pessoas com quem compartilhei essas técnicas as adotaram imediatamente, e começaram a criar mudanças muito rapidamente em suas próprias vidas. Outros lutaram com essas técnicas e se esforçaram para aplicá-las em suas vidas, mas ficaram frustrados com a falta de resultados. Estimo que, de todas as pessoas com quem compartilhei isso individualmente ao longo dos anos, apenas um punhado delas realmente entendeu, enquanto o restante desistiu e nunca mais tentou novamente após algumas falhas iniciais. Como tive o luxo de interagir com as pessoas com quem compartilhei essas técnicas, ganhei uma compreensão íntima e em primeira mão de por que essas técnicas podem funcionar tão bem para alguns, mas não fornecem resultados para outros. Às vezes, o processo de ajudar outra pessoa a compreender essas técnicas me trouxe a um novo nível de clareza e novos insights para mim mesmo. Isso é algo que sempre aprecio. Costumo dizer aos outros que não existe realmente um livro abrangente de princípios universais, que possamos simplesmente consultar na biblioteca e instantaneamente obter acesso a todo esse conhecimento esotérico. Como as leis e princípios universais não são facilmente observáveis, a aplicação dessas técnicas certamente requer alguns esclarecimentos, especialmente para um novo aluno. Felizmente, agi de acordo com o deixado universal, comprei o livro imediatamente e o li. Eu também mencionei em Banner Manifestation Secrets, que se eu tivesse passado por este livro sozinho na livraria, eu o teria ignorado completamente. Isso porque, para o meu eu consciente e racional, eu não tinha absolutamente nenhuma ideia de que a causa raiz do meu problema era a preocupação. Eu não teria somado 2 e 2 e conectado os pontos entre minha falta de resultados de manifestação e minha preocupação incessante. E no entanto, o universo sabia disso o tempo todo e chegou até mim no momento certo e oportuno. As coisas mudaram durante a noite depois que comecei a ler o livro. Eu adoraria dizer que foi uma mudança drástica, mas, na verdade, as mudanças aconteceram gradualmente. Quando comecei a ler o livro, era um livro grosso, comecei a ver a loucura de me preocupar e aos poucos, essa parte de mim começou a se desfazer. É interessante notar que o livro não fala sobre manifestações de forma alguma. Não é mencionado em nenhum lugar do livro que irá ajudá-lo com suas manifestações, ou ajudá-lo a aplicar a lei da atração. O livro foi escrito muito antes do movimento de autoajuda atual, e deveria ser um livro pragmático para profissionais que trabalham. No entanto, a mensagem era exatamente o que eu precisava. Continha a peça certa, e última peça, do quebra-cabeça para mim. Nas semanas e meses seguintes, li e reli o livro. Eu até comprei a versão do audiolivro para poder ouvi-la no carro. O livro me inspirou e comoveu muito, tanto que eu chorei em vários momentos enquanto ouvia a versão em áudio do livro. Como resultado, algo dentro de mim mudou tão fundamentalmente que me permitiu viver essas técnicas lindamente, como devemos. Portanto, mais uma vez, devo reiterar que, ao descrever essas experiências, estou usando vários aspectos de minha própria experiência para ilustrar certas leis e princípios universais. Coisas podem não acontecer da mesma forma para você. Em vez disso, eles podem acontecer de uma forma ainda melhor e mais bonita, única e certa para você. Portanto, é importante permanecer aberto a todas as possibilidades, pois você nunca sabe como o universo pode entregar algo para você. Pode ser apenas depois do fato que você percebe que recebeu um presente verdadeiramente precioso de seu eu superior. Quando comecei a praticar as técnicas do livro para lidar com minhas preocupações, descobri que as manifestações aconteciam de maneira consistente.
Coisas que eu tanto desejava nos últimos anos começaram a acontecer espontaneamente, muitas vezes com muito pouco esforço de minha parte. As coisas começaram a se mover com uma nova sensação de velocidade e impulso. No início, eu ainda não conseguia conectar os pontos, mas foi só depois de experimentar todos os resultados fascinantes, que finalmente vi uma ligação direta entre meu nível de pensamentos negativos e os resultados em minha vida. Eu tinha finalmente completado o círculo, na vida desejada que sempre estive procurando, e agora é minha intenção ensinar exatamente os mesmos princípios para você. O exemplo mais notável de alguém que aplicou com sucesso essas técnicas em pouco tempo é meu amigo Mark. Pouco tempo depois de aprender essas técnicas, Mark conseguiu dobrar sua renda mensal a uma soma de 5 dígitos. Ele fez isso lendo meu primeiro livro, Banned Mind Control Secrets, e esclarecendo diretamente alguns dos pontos mais delicados comigo. Em 3 meses, ele também teve muitas manifestações milagrosas acontecendo para ele em sua vida, como seus parentes próximos ganhando os principais prêmios na loteria, 2 vezes, e outras manifestações serenditosas. Estou recontando a história de Mark brevemente aqui para ilustrar um ponto. Primeiro, o universo não se importa há quanto tempo você está estudando esses princípios. Não recompensa o trabalho árduo. Em vez disso, tudo que o universo se preocupa é se você fez o necessário trabalho interno para alcançar um estado de espírito interior favorável às manifestações. Esta é também a razão pela qual realmente existe sem demora entre o momento em que você define uma intenção para algo, e o momento em que ela se manifesta em sua vida. Se você for capaz de abandonar todas as suas resistências, medos e preocupações, os resultados ocorrerão instantaneamente para você, o mais rápido que puder permitir. Este é certamente o caso do meu bom amigo Mark. No caso dele, ele não teve que passar por um longo período de estudos e esclarecimentos como eu. Embora eu leia mais de 100 livros por ano sobre este assunto e tente constantemente melhorar minha compreensão dessas leis universais, Mark foi capaz de se trazer a um estado interior de total confiança, e se concentrar fortemente em seus desejos, excluindo tudo o mais que as coisas aconteceram muito rápido para ele. Portanto, as manifestações não estão condicionadas ao quanto você sabe ou ao quanto deseja algo. O único critério usado pelo universo é se você está alinhado ou não. Sempre que você se preocupa sobre quando ou como algo está vindo para você, você está fora de alinhamento. A primeira razão pela qual as coisas aconteceram tão rapidamente para meu amigo Mark é que ele tem uma personalidade alegre e otimista. Ele é um indivíduo esportivo, aventureiro, e que nunca se esquiva de tentar coisas novas na vida. Portanto, quando sugeri uma série de exercícios e práticas de manifestação para ele seguir, ele os seguiu imediatamente e começou a seguir minhas instruções sem objeções. Por outro lado, alguns dos outros amigos com quem trabalhei tendiam a ser um pouco mais céticos. Eles queriam saber por que nós fizemos algo, ou como as poderia ajudá-los antes que estivessem dispostos a fazê-lo. Embora ajude a atingir um determinado nível de compreensão intelectual, nenhuma quantidade de raciocínio pode substituir a experiência real. Por exemplo, sempre li, e até aceitei intelectualmente, que a preocupação não conduz às manifestações que ocorrem em nossas vidas. No entanto, eu ainda encontrei uma maneira de racionalizar porque eu nunca tinha com experiência ou vivi esse princípio por mim mesmo. Minha compreensão disso foi baseada em um livro-texto, Compreensão Teórica. A segunda razão pela qual as coisas aconteceram rapidamente para Mark é a maneira como ele lidou com sua própria resistência, preocupações e medos. Qualquer novo estudante desses princípios criativos certamente experimentará momentos de medo e dúvida. Eles são absolutamente normais e esperados. Contudo, como lidar com esses medos, preocupações e dúvidas fazem uma enorme diferença em seus resultados.
Você permite que eles corram soltos e o dominem completamente? Ou você gerencia suas preocupações e as deixa de lado apenas por um momento? No caso de meu amigo Mark, ele lidou com sua falta de fé inicial, nesses princípios, colocando sua confiança em mim e me observando. Ele podia ver por minha vida que eu realmente estava vivendo esses princípios, e a ideia de que alguém os aplicou com sucesso deu-lhe a confiança de que precisava. Portanto, esta foi a maneira especial pela qual Mark lidou com seus medos e dúvidas iniciais. Você também pode fazer o mesmo. Em meus primeiros dias de estudo deste material, eu não tinha ninguém em meu círculo imediato de amigos a quem recorrer. Não me atrevi a falar sobre o fato de estar interessado na manifestação e esses assuntos relacionados. Portanto, mantive minha fé lendo livros sobre esse assunto e inspirando-me nos professores que viviam com sucesso esses princípios. É aconselhável encontrar um amigo próximo que esteja totalmente de acordo com você neste assunto, e praticar essas técnicas criativas espirituais juntos. Lembre-se de que vocês dois devem assumir o compromisso de 100% de colocar esses princípios em prática, de compartilhar histórias de sucesso e de se encorajarem em momentos de dúvida. Pode ser difícil encontrar um parceiro ou mentor que possa fazer isso com você. Enquanto escrevo isso, ainda não encontrei nenhum, além de Mark, com quem posso compartilhar este material, mas sua jornada criativa vai ser frutífero se puder encontrar um parceiro com quem fazer este trabalho. O terceiro ponto mais importante é que Mark seguiu minhas instruções para manter esse trabalho longe de outras pessoas. Ninguém mais precisa saber que você está fazendo o trabalho, exceto você mesmo. Ele não contou a ninguém, nem mesmo a parceira. Não é necessário contar a ninguém e então resista à tentação de fazê-lo. Às vezes, pode ser tentador contar para sua família ou amigos sobre suas manifestações, ou histórias de sucesso, mas raramente é uma boa ideia. A maioria das pessoas não compreende essas leis universais, e contar a elas sobre suas manifestações pode despertar emoções ou sentimentos indesejados dentro delas. Além disso, eles podem tentar convencê-lo de que foi apenas uma coincidência, e que as coisas teriam acontecido de qualquer maneira. Essa é a desculpa número 1 que os novos alunos costumam usar para racionalizar seus primeiros sucessos. Eles costumam dizer: teria acontecido de qualquer maneira. Assim que começar a cair na armadilha do teria acontecido de qualquer maneira, você perderá a fé necessária no processo. Quando Mark teve uma série de sucessos no início, eu o incentivei constantemente e disse-lhe que eles eram o resultado direto dessas novas técnicas que ele estava aplicando em sua vida. Desde a nós frequentemente discutíamos este material, eu poderia ajudá-lo a entender que nenhuma dessas coisas boas tinha acontecido com ele em sua vida, até ele estabelecer intenções conscientes e começou a praticar essas técnicas. Portanto, isso o ajudou a fortalecer sua fé e crença nesses princípios universais. Mesmo para um praticante experiente do material como eu, tive momentos em que me senti tentado a descartar certos eventos em minha vida como meras coincidências. Mas então examinei minha vida mais de perto e observei quando certos eventos aconteceram. Por exemplo, o fato de eu ter recebido do nada um telefonema de um antigo cliente apenas 2 semanas depois de definir uma intenção consciente de aumentar minha renda. Esses incidentes me fazem perceber que nada na vida acontece por acidente e que tudo acontece em resposta direta aos nossos pensamentos e sentimentos a cada momento. Tendo discutido o caso de um aluno bem-sucedido deste material, vamos agora falar sobre outro amigo meu que não teve sucesso ao aplicar este mesmo material. Em ambos os casos, ensinei exatamente o mesmo material para ambas as partes. Vamos chamá-lo de J. A verdade é que existe um pouco de J em cada pessoa. Todo mundo tem seus próprios períodos de medo e dúvida, até mesmo eu, que podem se estender por um período de alguns anos.
Escrevo sobre essas experiências em meu livro, O que fazer quando você estiver preso. Esse foi o período da minha vida em que eu lia livro após livro de autoajuda, sem sucesso. Senti que nada estava fluindo em minha vida e nada do que tentei parecia funcionar. Hoje percebo que sou exatamente a mesma pessoa que era naquela época, exceto que tenho uma perspectiva completamente nova. Minha mentalidade mudou. Meu estado interno mudou, e como resultado, minha realidade externa é completamente diferente. J também estava muito interessado nessas técnicas de manifestação e queria usá-las para manifestar um novo carro e mais dinheiro. No entanto, J também era muito cético e profundamente enraizado na razão. No fundo, ele não conseguia acreditar que poderia conseguir algo por nada. Ele agia com desconfiança em relação ao mundo e às outras pessoas. Ele queria ver o caminho pelo qual algo poderia acontecer para ele. Portanto, quando ele pediu um carro novo, ele queria ver como o carro chegaria a ele, ou como ele poderia de alguma forma ganhar dinheiro suficiente para comprar o carro. Querendo saber como está é uma receita para a decepção, porque se você souber de tudo como é, já o teria feito e não há necessidade de perguntar ao universo. Outra receita para a decepção é especificar como algo deveria vir até você, sem realmente acreditar que seja possível. Por exemplo, J queria comprar um carro esporte muito caro, e o como ele especificou foi que ganharia uma certa quantia de dinheiro necessária para comprar aquele carro. No entanto, ele ainda não havia se convencido de que era possível ganhar aquela quantia de dinheiro, portanto, agora ele tinha duas questões de confiança para lidar. Primeiro, se deveria confiar que essas leis universais funcionassem. Segundo, se deveria confiar que ele realmente poderia ganhar esse dinheiro. Você pode ver claramente neste exemplo como estabelecemos limitações autoimpostas para nós mesmos. Ao focar consistentemente no fato de que precisava daquela quantia específica de dinheiro, e de que não a tinha, J estava de fato reforçando sua realidade existente presa. Por outro lado, Mark evitou essas mesmas questões, inteligentemente, pensando em torno delas. Primeiro, ele confiou nas leis universais ao observar que elas funcionaram para mim. Como sou um amigo de confiança dele, isso aumentou sua confiança nas leis universais. Em segundo lugar, a disposição naturalmente confiante de Mark o levou a abandonar toda a resistência indesejada em torno de suas manifestações desejadas muito rapidamente. Você pode, portanto, olhar para as manifestações instantâneas como compostas de dois aspectos. Primeiro, o indivíduo deve desistir completamente da necessidade de se preocupar sobre como algo vai acontecer com ele. Ele deve desistir de qualquer medo de não ter o que deseja. No momento em que você fizer isso e se livrar do medo, as coisas acontecerão muito rapidamente para você de maneiras inimagináveis. Em segundo lugar, um indivíduo deve estar disposto a abraçar o desconhecido e as forças espirituais invisíveis, que estão constantemente trabalhando ao seu redor. Com isso, quero dizer desistir do como e apenas aceitar que o que você está pedindo está sendo entregue a você da maneira melhor e mais harmoniosa possível neste exato momento. Está feito! Você deve desistir do desejo de interferir em como algo virá até você e aceitar que, se você fizer sua parte no trabalho, o universo fará a sua parte. No próximo capítulo, falarei sobre os maiores obstáculos, invisíveis, que impedem as manifestações.